dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Salmo 51, que começamos ontem, a partir do verso de número 11, que diz assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios, se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios e justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Nesse processo de confissão que Davi está desenvolvendo no Salmo de número 51, existem algumas expressões que são muito significativas, porque a situação de Davi pode ser a sua situação também, a minha situação, quando, porventura, a gente esconde o pecado dentro do nosso coração. Davi pede a Deus: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Uma das coisas muito tristes que o pecado produz na vida de um salvo é a perda da alegria da salvação. Não é que você perde a salvação, mas você perde a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria, porque os salvos, eles têm alguns motivos de alegria que são muito diferentes do mundo sem Cristo. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele tem alegria em orar, ele tem alegria em ler a Bíblia, ele tem alegria em estar na igreja, junto com os irmãos, vivendo a comunhão do povo de Deus. Ele tem alegria em servir com os seus dons, os seus talentos. Ele tem alegria na proclamação do Evangelho, na salvação de um pecador. Agora, para uma pessoa que se deixou levar pelo pecado, ele perde a alegria pelas coisas espirituais. E aí Davi, por conta do seu pecado, ele tinha perdido a alegria dessas questões que marcam a espiritualidade. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando você vê alguém se afastando da igreja, você vê alguém se afastando do caminho, se afastando da devoção, não suportando ouvir uma mensagem, existe pecado escondido, pecado não confessado. Porque quando nós confessamos, Deus traz de volta esta alegria para o nosso coração. Uma outra coisa importante é que no verso 17, Davi diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Por que ele está dizendo isso? Porque no verso 16, ele diz assim: pois tu não comprases em sacrifícios, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Sabe por quê? Porque seriam sacrifícios e holocaustos do pecado. Enquanto havia pecado, enquanto havia iniquidade na vida de Davi, pecado escondido, ele tinha consciência de que apresentar a Deus sacrifícios era inútil, porque Deus não se deleita em sacrifícios misturados com o pecado. Então, quando estamos em pecado, e aí vamos à igreja, levantamos a nossa mão, entregamos os nossos dízimos e ofertas, como se isso fosse enganar a Deus. Deus não se engana.
Agora, depois que a gente confessa, depois que a gente purifica a nossa vida, depois que a gente realinha a nossa vida com Deus, olha o que diz o verso 19: então te agradarás de sacrifícios e justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Existe o sacrifício que Deus não aceita, que Deus não gosta, mas existe o sacrifício que Deus gosta e que Deus aceita. E a questão não está necessariamente no sacrifício, mas no coração de quem faz. Porque Deus não está olhando simplesmente para aquilo que está em nossas mãos, mas Deus está olhando para a disposição do nosso coração. E Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle com o espírito quebrantado, um coração contrito. E a Bíblia diz que esse tipo de sacrifício Deus não só aceita, mas Deus se agrada. Ele se satisfaz com um coração quebrantado diante dele. Por isso, querido, não permita que o pecado crie obstáculo na sua adoração. Não permita que o pecado te distancie da vontade do Senhor. Não permita que o pecado tire a alegria das coisas espirituais na sua vida. E se você está perdendo a alegria, comece a perguntar a Deus: Senhor, tem pecado na minha vida? Existem coisas ainda não confessadas? Por que está faltando alegria? Restitui a alegria da minha salvação. Faça como Davi. Reconheça a necessidade de ter essa alegria de volta, para que você possa servir a Deus com alegria, com regozijo, e que Deus se agrade da sua vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, quanta lição importante nós aprendemos com a queda de Davi. E ajuda-nos, ó Deus, para que a gente não precise passar pela mesma experiência que ele, para que então possamos reconhecer o valor da tua presença, o valor do teu cuidado na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que o pecado não se instale no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, esse coração contrito, dá-nos, ó Deus, esse coração quebrantado, para que estejamos na tua presença com verdade todos os dias. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?